Em animes, principalmente aqueles no estilo shounen, é muito comum você encontrar lutas incríveis, aqueles encontros que você estava esperando há muito tempo. Porém, vocês já repararam que à medida que o anime vai passando, essas lutas tendem a ser cada vez mais simplificadas e se tratando totalmente ali de puro poder bruto? Como se só isso fosse o suficiente para vencer uma batalha? Como se o mais forte sempre vencesse? E coisas como estratégia, inteligência, velocidade ou qualquer outro tipo de coisa relacionada a isso não tivesse tanto valor? Essas estratégias são muito interessantes e é sobre elas que nós vamos falar no dia de hoje. Então, se você puder me ajudar a chegar a 1000 inscritos, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like, comentário e etc. Bora pro vídeo. Grande parte do que é produzido hoje em dia já tem um roteiro pronto, já tem uma fórmula estabelecida que geralmente a maioria segue como se fosse algo como uma regra. E o tipo de regra que escolhe é quase sempre a famosa jornada do herói, que já falei aqui em um vídeo passado e vou deixar nos cards e na tela final aqui para vocês. Essa estratégia ela tem como característica principal pegar um herói fraco sem conhecimento no início e ir lapidando ele à medida que a história vai rolando. Você pega algum protagonista, como o Seiya, por exemplo, e à medida que os episódios vão rolando, ele vai começando ali de um nível muito básico e vai enfrentando cavaleiros que são próximos dos seus níveis, até que esses cavaleiros eles vão se tornando cada vez mais fortes e com mais poderes e habilidades, alterando assim o poder do nosso protagonista também como efeito. E isso quer dizer que a ordem de força dos inimigos é sempre crescente. Então, caso você não queira que seu protagonista morra na primeira batalha, é crucial que ele supere o vilão de alguma forma. E geralmente, qual é a forma que dá menos trabalho? Sim, é dar ao seu protagonista uma espécie de power-up, que vai fazer com que assim ele derrote o inimigo, sem gerar aqueles julgamentos por parte dos leitores. Na maioria, pelo menos. Então vemos aí Dragon Ball e alguns outros animes que o poder ele surge do nada. Fora o Super Saiyajin, que já era falado ali que tinha realmente algo de diferente, tinha algo lendário. Por trás dessa transformação foi todo um cenário feito para que Goku chegasse nesse ápice. As outras transformações foram meio que surpresas. Sempre naquele grau ali de coisa que talvez ali foi planejada de última hora, sabe? Se você pegar, por exemplo, o início de Dragon Ball, você vai ver que as lutas eram bem mais equilibradas. Você tinha diferenciação de técnica para técnica. Goku lutando com Tenshin Han, por exemplo, quando ele fazia os clones, você tinha ali uma desculpa, você tinha algo para fazer com que o Goku desse conta de 4 Tenshin Hans. E à medida que o anime vai passando, essas desculpas elas meio que vão sumindo. Naruto, por exemplo, entregava lutas bem mais equilibradas e por vezes muito elaboradas, como Neji vs Kidomaru, por exemplo. Neji, através de estratégia, ele venceu alguém que era mais forte do que ele. Porque sim, Neji era mais forte do que Naruto quando eles lutaram, e Kidomaru era mais forte do que Neji. Porém, ali o anime estava trabalhando para te entregar argumentos suficientes do porquê o Neji conseguiu vencer aquela luta. E para mim esse sempre foi o interessante. Você tinha ali uma espécie de lógica mais profunda sobre como foi a batalha. É meio similar à pedra, papel e tesoura, onde pedra ela vence a tesoura, só que não significa que ela vence o papel, mesmo a tesoura vencendo o papel, entende? Um ser mais forte do que o outro não dependia simplesmente do poder bruto. Se, por exemplo, você tivesse algum poder de veneno, você poderia envenenar aquele cara que, mesmo ele sendo mais forte do que você venceria a batalha, entende? É meio que uma competição de counters ali, talvez. E falando em pedra, papel, tesoura, um dos melhores animes nesse quesito é Hunter x Hunter. O autor soube realmente lidar com esses desafios de um modo convincente e sem apelar para transformações mágicas que aparecem do nada. Você pode estar pensando, mas teve aquele Gon adulto ali que foi realmente uma aparição e foi do nada. Não, cara. Porque se você for analisar a obra desde o início, como funciona o Nen, você sabe que sempre teve uma abertura para você fazer uma condição e dependendo da condição que você fazia, você tinha consequências. E o Gon pagou essas consequências, o que significa que você
Pode ter qualquer personagem com aquele poder, mas também vai ter algo que vai acontecer com ele, entende? Não é simplesmente um power-up que ele vai ficar forte aquele tempo todo. Porque pensa comigo, se for dessa forma, aquele Gon não tiver nenhuma consequência nem nada, você cria um ciclo meio que de sempre chegar um inimigo muito mais poderoso, entende? Que inimigo que ia parar aquele Gon? Aí imagina, ele derrota aquele inimigo que já ia ser muito poderoso, ele ia ter que ter um power-up, alguma coisa assim, para a história seguir, para ficar interessante, para não acabar uma fight ali de 2 segundos, e cada vez iria se escalando até o ponto de você não poder nem lutar, porque senão você ia destruir o universo, que é o que está acontecendo exatamente com Dragon Ball agora. Porque a ideia do Shounen é sempre isso, você vai ter os vilões, e necessariamente o nosso protagonista ele precisa passar. Ele precisa vencer aquele principal vilão do arco. Pode não ser o protagonista principal, pode ser, no caso, igual Hunter x Hunter, um protagonista coadjuvante, digamos assim, como Kurapika. Porém, a maioria das obras elas estão lidando justamente com a vitória pela vitória. Estão esquecendo os outros tipos de vitória, que são vitórias com ajuda, no caso do Razor, por exemplo, vitórias morais. Na luta contra Hisoka, por exemplo, o Gon não chegou nem perto de ser um desafio. Mas o modo como a luta foi construída, ela dá aquela sensação de que o Gon venceu. E ele venceu realmente, mesmo que apenas moralmente. O que permitiu que Hisoka ele continue como um desafio para o Gon enfrentar mais para frente. E ele também não precisa de nenhuma transformação, nada novo. Ele, como ele está atualmente, já é um desafio absurdo. E isso eu acho que traz um pouco mais essa explicação interessante que torna aquele anime mais, digamos assim, vistoso. Quando você vai ficando mais velho e vai procurando aprofundar mais sobre a história daquele anime, né? A maioria hoje em dia envelhece mal justamente por causa disso. É o caso de CDZ, por exemplo. Essa regra que animes como Dragon Ball criaram, por exemplo, chega uma hora que fica saturada. Se você quer trazer um vilão novo ou voltar com algum vilão antigo, ele tem que ter alguma coisa a mais. Técnicas como Kienzan e Kikoru, por exemplo, são inúteis, uma vez que a única função delas não tem mais sentido, porque simplesmente o vilão fica tão forte que uma técnica cortante já não corta. O cara pode estar dormindo, talvez, ali, não corta. Isso faz com que a utilidade de cada técnica, aos poucos, elas vão se perdendo na história e ficando somente naquela simplicidade, o quão forte você é e o quão poder você lança de energia lá, entende? Bem, isso, na minha opinião, acaba estragando um pouco a experiência, né? Talvez não para a maioria, mas para mim, realmente estraga, e principalmente o que Dragon Ball tem se tornado nesses últimos anos, com esses guerreiros aí que cada vez mais diversificam a cor do cabelo para simplesmente falar que tá um pouco mais forte. Às vezes eu sinto um pouco de falta, sabe, de você pegar uma luta do Gaara antigo contra o Rock Lee e ver que ele controlava um pouquinho de areia, já era extremamente bizarro. Você pega uma luta dele no arco mais pra frente e ele faz um tsunami absurdo. Você consegue reparar com seus olhos a diferença de poder que esse cara demonstrou. Agora, qual que é a diferença do Blue com o Super Saiyajin, a não ser ali a mudança do cabelo?